Olá, senhoras e senhores. Sou o professor Elton Malta, do Instituto de Física. Sejam todos bem-vindos a mais um curso de Física Moderna, do nosso curso de licenciatura em Física. Eu vou ser o professor de vocês dessa turma de Física Moderna 1 e eu também fui o elaborador do material que vocês vão usar nesse curso de Física Moderna 1, tá? Resolvi fazer esse vídeo para mostrar para vocês como vai ser esse curso, né? Como vai ser a metodologia, o cronograma, tudo que for possível para vocês compreenderem, né, como é que vai ser o decorrer desse curso de Física Moderna, para não surgirem dúvidas, tá certo? Então montei essa apresentaçãozinha para ficar tudo claro, esclarecido, e qualquer dúvida, caso aconteça, vocês podem postar lá no nosso fórum, beleza? Então vamos lá. Então, como eu falei, eu me chamo Elton Malta Nascimento, sou professor do Instituto de Física aqui da UFAL. O que nós vamos ver em Física Moderna 1, eu dividi o conteúdo em 3 unidades. Então a primeira unidade, ela foi destinada a falar sobre relatividade restrita, introdução à relatividade restrita, e nós temos alguns subtópicos, que no caso é os postulados da relatividade da simultaneidade de eventos, relatividade do tempo e do espaço, transformação de Lorentz, relatividade da velocidade do momento e energia relativística. Esses são os subtópicos da primeira unidade. Então, todos eles voltados à relatividade restrita. A segunda unidade, nós já vamos falar um pouco sobre teoria quântica, a parte dos primórdios, vamos falar sobre radiação de corpo negro, efeito fotoelétrico, quanto de luz, efeito Compton, dualidade de onda-partícula da luz e ondas de matéria, né? Essa aqui é a parte introdutória da mecânica quântica, onde houve o início da criação da mecânica quântica. E na terceira unidade nós já vamos tratar toda essa teoria da segunda unidade com um formalismo um pouco mais quantitativo, que é utilizando a equação de Schrödinger. Então, nessa terceira unidade, nós vamos rever o conteúdo da segunda, utilizando o formalismo quantitativo das equações de Schrödinger. Então, vamos falar sobre o princípio da incerteza. Com a equação de Schrödinger, vamos trabalhar o problema da partícula confinada, do potencial degrau e da barreira de potencial, que são os 3 problemas mais simples envolvendo a equação de Schrödinger. Caso vocês queiram dar uma consultada em um livro, recomenda-se o livro do Halliday, volume 4, tá? Foi o livro que eu usei, inclusive, para fazer o material. O volume 4 tem todo esse conteúdo. O livro do Moisés Nussensweig, volume 4, certo? Que tem o mesmo conteúdo. A diferença é que o livro do Halliday, ele é um livro um pouco mais simples, né? Tem uma linguagem mais simples. É bom como uma maneira introdutória, né? Já o Moisés, ele é um pouco mais complexo, tem um ferramental matemático um pouco mais aprimorado, e quem quiser ter um conhecimento um pouco mais avançado do assunto, eu recomendo a leitura do Moisés Nussensweig. Temos também esse livro, que já é um livro que não tem o conteúdo de relatividade, ele só tem um conteúdo da parte de quântica, que é Física Quântica, de Icebag Resnick. Ele é um livro bem grosso, ele tem bastante coisa, então é uma excelente fonte de pesquisa para vocês se aprimorarem ainda mais, porque, como vocês bem sabem, a apostila que a gente disponibiliza, ela é uma apostila básica, ela tem um conteúdo básico para que vocês saibam o mínimo necessário de física moderna. Então, quem se sentir à vontade, quem tiver curiosidade, quem tiver tempo, procure esses livros aqui para dar uma estudada, tá certo? Muito bem. Qual é a metodologia que eu emprego, que eu uso para minhas disciplinas em geral? No caso aqui do curso à distância, eu já tenho um certo tempo que eu criei videoaulas, uma para cada tópico que tem naquele conteúdo programático. Então vocês vão ver lá na plataforma que vai existir um link para o YouTube, onde tenho videoaulas
com média de 15 minutos só, né? Não são videoaulas muito compridas, uma para cada tópico que está lá no material de vocês, certo? Então vocês podem assistir quantas vezes quiserem, a hora que quiserem, mas não deixem para ver de última hora, claro, né? Isso vem acontecendo muito, mas espero que não aconteça dessa vez. E é a primeira vez, inclusive, que eu estou gravando videoaulas com a minha imagem, né? Até então eu não usava a minha imagem. Eu espero que não estrague muito a videoaula, né? Outra coisa, além das videoaulas, cada unidade vai existir uma lista avaliativa. Então, no final da unidade, existe uma lista avaliativa, o próprio nome está dizendo, uma lista que vai valer nota, com o conteúdo daquela unidade. São listas pequenas que tem 4 exercícios, 3 ou 4 exercícios apenas, mas não são exercícios muito diretos, ainda precisa de um pouco de desenvolvimento. Mas a ideia é essa, que vocês trabalhem, que vocês discutam, que vocês revisem o conteúdo para resolver essas questões. Elas não são questões impossíveis de serem feitas. Então, essas listas elas vão forçar vocês a rever todo o conteúdo e sempre ao final de cada semestre. Quando eu disponibilizo essa lista, na verdade eu faço 4 tipos diferentes de listas, né? E aí eu pego a lista de todos os estudantes que tem matriculado na disciplina e vou dizendo qual é a lista que cada aluno tem que fazer. Então tem um listão são 4 tipos, tipo A, B, C e D. Então eu vou ter um aluno que vai fazer o tipo A, alguns vão fazer o tipo B, alguns do tipo C e alguns do tipo D. Essa estratégia ela serve para vários fatores. Primeiro, para evitar a cola, a pesca, que é muito grande, e segundo, que é para incentivar que vocês tenham contato com uma quantidade maior de questões, porque eu acredito que os estudantes eles se juntem para poder discutir questões, aí um vai discutir a questão do colega, e aí a gente acaba atacando a quantidade maior de problemas. Pelo menos essa é a minha ideia. Claro que se você não quiser reunir com ninguém, também não tem problema. E bom, claro, não poderia faltar, né? São os nossos fóruns de discussões. A gente vai ter o apoio de um tutor lá para discutir as questões com vocês, para tirar dúvidas, então não deixem de usar os fóruns. Não haverá encontros presenciais pré-agendados. Vejam bem, eu semestres passados já não usava encontros presenciais pela falta de aluno, e esse semestre em particular, a universidade está tendo problemas com o transporte, então a coordenação recomendou o uso dos encontros online. Então vamos tentar, pela primeira vez, fazer um mutirão de encontros online. Não sei como isso vai funcionar ainda, mas espero que dê certo, certo? Então tá lá tudo agendadinho. Eu reservei um encontro online para cada unidade também. Esse é o material do curso, para quem não conhece. É uma apostila que, como eu falei, tem um mínimo necessário para vocês saberem de física moderna. Sabe que o mínimo é o mínimo, né? Se vocês querem buscar mais, querem ser profissionais melhores, é bom buscar um pouco mais do que está na apostila. Mas a apostila é o mínimo que vocês precisam. Essa aqui, no caso, é a apostila de mecânica quântica ondulatória, terceira unidade, né? Todas as apostilas vêm com exercícios resolvidos, para poder vocês terem uma noção, e vem com toda a discussão também do conteúdo. A avaliação, como é que vai ser feita? A nota AB1, né, a avaliação bimestral 1, ela vai ser simplesmente a nota das 3 listas avaliativas. Cada lista vai valer 3.4 e uma vale 3.3, que aí somando 3.4 com 3.4 dá 6.8, com mais 3.3, né, 3.2, isso vai valer 10. Então vou somar as 3 direto, vai ser uma soma direta, não vai ser uma média. Vai ser uma soma direta porque as listas elas são muito pequenas, não dá para fazer uma lista valendo 10 só com 3 questões, né? Então, vai ser uma soma direta e vai dar a AB1. A AB2 vai ser uma única prova aplicada, uma única prova para todo mundo, com todo o conteúdo. Tá? Então, é uma maneira de forçar vocês também a revisarem o conteúdo. Como é o conteúdo inteiro, não quero que vocês decorem o conteúdo inteiro, essa prova vai ser feita online, vocês vão fazer em casa, vai ter um fim de semana para fazer, tá certo? Mas é aquela história, se vocês seguirem, se forem estudando aos poucos, né,
se dedicarem e não deixar tudo para o final, vocês vão conseguir fazer essa prova tranquilamente. Tá certo? O objetivo é que vocês estudem aos poucos, não deixem para estudar no final. Bom, aí tem a história da reavaliação, né? Se uma das duas notas aqui for abaixo de 7, vai ser feita uma reavaliação, que também é o conteúdo todo. Todas as avaliações, sejam as listas, ou sejam a prova AB2, ou seja a reavaliação, seja a final, seja lá o que for, todas as provas, elas são feitas online, no meu caso, por enquanto, né? Não sei que a coordenação ela exija uma prova nos moldes convencionais. Então, como é que eu faço essas provas? Todas elas são marcadas para um sábado, 8 horas da manhã. Então, quando der 8 da manhã, eu libero o caderno de questões na plataforma e vocês têm acesso a esse caderno. E vocês vão ter o dia de sábado e o dia de domingo todo para fazer essa lista. Vocês podem entregar até o último segundo do domingo. E essa entrega ela é feita online. Vocês vão mandar um e-mail para mim. Vocês vão digitalizar essa resolução, vocês vão escanear ou tirar foto e vão mandar para mim, né, para o meu e-mail, esse e-mail que está aqui, eltomalta@fis.fal.br, e aí eu recebendo, eu vou corrigir. Aí tem umas observações importantes que eu quero que vocês não se esqueçam disso. As resoluções devem ser enviadas para esse endereço, não mandem para outro endereço meu, porque vai dar uma confusão, certo? Mandem só para o emn@fis.fal.br, anotem esse endereço, que é meu e-mail institucional. E mandem em formato PDF, é um formato que não perde a configuração. Não mandem um Word, não mandem qualquer outra coisa, porque se eu abrir aqui, se for um Word diferente, ele desconfigura tudo. Então mandem em PDF, porque o PDF ele tem essa vantagem de não mudar a configuração, e eu posso escrever em cima dele no lugar que eu quiser. É mais fácil para mim corrigir, tá? E mandem um formato único, não mandem uma página para cada arquivo, página 1, página 2, porque isso dificulta a minha organização. Eu recebo muitos e-mails, muitas informações aqui durante o dia, então se eu não tiver o mínimo de organização nas coisas que eu faço, em geral fica meio complicado. Eu acabo perdendo a prova de alguém, eu acabo esquecendo de corrigir uma, de corrigir a outra. Então peço que vocês mandem em um único arquivo todas as páginas, né, cada página separada, mas em um arquivo só, e em formato PDF. Quem não souber fazer isso, me fala, que eu gravo uma videoaula explicando, não é difícil, certo? E se eu não tiver scanner? Se você não tiver scanner, tire uma foto com a máquina do celular, certo? Então não é desculpa, todo mundo hoje em dia tem um celular com máquina fotográfica. Isso aqui eu botei em vermelho, que é para vocês não esquecerem. Não serão aceitas resoluções que não obedecerem a este critério. Se eu receber arquivo que não está no formato PDF, eu devolvo e falo para o aluno que ele converta para PDF. Senão não vou corrigir. Eu tomei essa atitude drástica porque estava tendo muito problema. Alunos mandando em formato compactado, em formato de Word. Daqui até eu juntar tudo e organizar, eu perdia muito tempo. Então, de fato, infelizmente, a gente tem que ter atitudes drásticas e eu estou avisando já de antemão. Não serão aceitos. Se mandar por e-mail errado, eu não vou aceitar. Se mandar em formato PDF e não mandar em formato PDF, não será aceita. E se não mandar em um arquivo único, também não serão aceitas. Vocês vão ter tempo suficiente para aprender a fazer isso. E se não souberem, podem perguntar que eu explico. Após o envio, né, tá errado aqui, das resoluções, o professor, que sou eu, responderá com a mensagem de confirma o recebimento no dia seguinte ao fim do prazo de entrega. Então, beleza, deu segunda-feira de manhã, já acabou o prazo de entrega, eu vou abrir meu e-mail e vou ver todo mundo que me mandou. Quem me mandou, eu respondo com a frase confirma o recebimento, só para vocês terem certeza que eu recebi, certo? Confirma o recebimento, confirma o recebimento. Caso vocês tenham enviado e não tenham recebido, a gente vai tentar investigar o que é que aconteceu, tá certo? Mas não se preocupe que vocês vão ter essa confirmação. Mas não peça para eu confirmar durante o fim de semana. Eu só confirmo na segunda-feira.
Uma dica que eu vou dar para vocês quando forem digitalizar suas respostas. Se vocês têm scanner, é ótimo, scanner é tranquilo, a imagem sai boa. Agora, se forem digitalizar com fotografia de celular, existem alguns cuidados importantes. Caso tire foto, fazer em local bem iluminado e com a máquina direcionada perpendicularmente ao papel, certo? Então é aquela história. Se você tem aqui uma resolução, se você tem uma máquina, não tire foto com a máquina inclinada em relação ao papel. Né? Tem gente, eu já recebi resolução que o aluno botou a máquina bem perto do papel, assim, inclinada. Aí o resultado é que essa região do papel fica focalizada e o fundo fica desfocalizado. Então não vejo nada. Então coloque a máquina perpendicular à folha do papel para que o papel ele fique com o tamanho correto, não fique um lado maior que o outro. E usem um local que tenha luz, bastante luz, de preferência. Tirem foto em um dia ensolarado, não dentro de um ambiente fechado como essa sala aqui. Certo? Se a gente acha que a luz de uma sala ilumina bem para o nosso usuário, mas não para uma máquina fotográfica. Tá? Então faça assim, para ter a melhor resolução possível. Vão para o lado de fora da casa de vocês, debaixo de uma proteção, porque senão a luz do sol faz sombra, né? E aí fica difícil. Debaixo de uma proteção com a luz ambiente, né? De meio-dia, horário bastante luz, e faça uma foto que ela fica beleza pura, tá certo? Tá, aqui é um exemplo, ó, de fotografia de resolução tirada com pouca iluminação. Veja que é difícil para mim enxergar, além de ter pouca iluminação, não foi tirada de maneira perpendicular, né? Veja que aparece uma sombra, parece que a pessoa tirou a foto debaixo de uma lâmpada, né? Essa aqui já é uma foto com a posição perpendicular, mas com pouca iluminação também. Então fica um pouco mais difícil de ler e isso pode comprometer a correção. Outra coisa, escanear, fotografar na orientação correta. Parece uma besteira, né? Mas tem gente que escaneia, né? Se o texto ele é assim, as pessoas escaneiam na horizontal, quer dizer, quando eu vou ler, quando eu abro o arquivo está na horizontal. Então eu tenho que mexer no arquivo todo, isso leva tempo para poder colocar ele na vertical. Então peço, e é uma coisa simples isso, não é complicado. Colocar um cabeçalho com nome, já recebi várias resoluções que não tinham nome de ninguém, eu não sabia quem foi que escreveu, não sabia. Porque é aquela coisa, eu recebo os e-mails, depois eu faço download de todos os arquivos e jogo dentro de uma pasta. Depois eu vou corrigir o que está na pasta, eu não volto para os e-mails. Então aparece um arquivo digitalização.pdf. Quando eu abro, não tem o nome de ninguém e aí fica difícil de saber quem é o dono daquela questão. Então eu peço, né, que vocês coloquem, né, na primeira página o nome, fulano de tal, polo tal. E se for o caso, coloque o tipo da prova também, né, se for as listas. Bom, critério de avaliação. O que é que eu uso como critério de avaliação nas minhas correções? Primeiro, desenvolvimento é fundamental. Questões identificadas como cópia são anuladas. Então, se eu ler uma questão e percebo que aquilo ali é uma cópia de algum lugar da internet, e eu verificar que realmente ela é anulada de imediato, certo? Não se enganem, a gente percebe quando a resposta é original do aluno e quando ela é copiada na internet. Eu já tive casos de alunos que copiaram o material que eu mesmo fiz. Então, quando eu li, eu identifiquei de imediato que aquilo ali foi eu que escrevi. Certo? Eu tive casos de alunos que copiou a resposta que eu escrevi no fórum. Quer dizer, o que eu estou avaliando é a capacidade do aluno de interpretar, de questionar, de desenvolver uma questão e não de copiar. Tá certo? Vocês têm liberdade para poder estudar pela internet, pegar material, mas vocês têm que criar uma resposta própria de vocês. Vocês têm que saber sintetizar informações e passar isso para o papel. Senão, que professor vocês vão ser? Então, eu avalio isso. Vocês têm que saber, as respostas têm que ser originais. Não podem ser cópias e não adianta trocar uma palavrinha aqui, outra ali, para não ficar parecido. Se eu ver que a resposta no âmbito geral é uma cópia, só trocou uma palavrinha ou outra, para mim continua sendo como cópia. Então, sejam originais.
estuda em grupo, mas cada um tem a sua resposta. Todas as resoluções serão corrigidas com seu devido comentário e então reenviadas para o aluno. Eu faço assim, eu recebo o PDF, corrijo, comento os erros, vejo o que é que está errado, digo o que é que está errado e reenvio o arquivo corrigido para cada aluno. Aqui é um exemplo de uma resolução de um estudante, de uma lista que ele respondeu, sem nenhum critério, sem nenhum desenvolvimento. O menino fez as contas, mas não explicou o que está fazendo, para onde que vai, né? O que é o significado dessas letras, o que significa esse gráfico, o que significa esse ângulo, tá entendendo? Aí eu quero dizer, o que eu faço? Ainda pontuei alguma coisa porque ele fez alguns cálculos corretos, mas no geral ele não fez um bom desenvolvimento, né? Eu escrevi aqui, né? Preciso explicar o que está fazendo. Aqui vejo apenas números e cálculos e não vejo nenhuma física. Aqui só tem número, só tem cálculo. Quer dizer, o físico ele tem que saber entender os cálculos que ele está fazendo. Precisa ter uma interpretação física. Eu ainda dei ponto demais. Esse semestre eu serei um pouco mais criterioso, certo, gente? Então, lembre-se, estou avisando. Eu não vou ser eu vou ser mais criterioso esse semestre com relação ao desenvolvimento. Tem que estar um negócio bem explicado. Basta vocês escreverem no papel o que vocês estão pensando, né? Não é nada de complicado. Aqui é outro caso de resolução sem explicação nenhuma. Então o cidadão escreve aqui, permanece constantemente, ele não explica por quê, né? Não adianta jogar uma palavra lá sem você explicar o porquê. Cadê a justificativa? E aqui nessa questão, precisa explicar o que está fazendo. Aqui tem um bocado de conta. Mas o que é esse I? O que é esse C? Né? Parece besteira, mas eu preciso que vocês me provem que vocês sabem. Se vocês não me provarem isso escrevendo, não tem outro jeito, a não ser que eu faça uma questão oral, uma prova oral. Como a prova é escrita, vocês têm que me provar por escrito que vocês sabem o que estão fazendo. Bom, isso aqui já é o caso oposto, né? Isso aqui é uma resolução de um aluno com um bom desenvolvimento, bem explicado, a fórmula para a distância, os pontos mínimos, o padrão explica que essa fórmula é para isso, para que serve isso, então ele vai trabalhar com o primeiro e o quinto mínimo, e aí faz a conta e tal. Então ele está explicando todo o raciocínio que ele fez, até chegar na resposta final. Às vezes o aluno, ele erra uma continha, mas ele fez um desenvolvimento tão bem feito, que aí considera até a pontuação integral dele, sabe? Então, trabalhem nisso, vocês vão ter bastante tempo para isso, por isso que eu dou um fim de semana, para poucas questões, para que vocês desenvolvam a questão. Eu não estou interessado na resposta final, estou interessado na maneira que vocês estão pensando, tá certo? Então, por favor, caprichem, né? Na apresentação também, a apresentação é importante. Se eu não entender nada que está escrito, não adianta de nada a resolução. Bom, esse aqui é o calendário do nosso curso. A primeira unidade começa agora, dia 7 de março, vai até 5 de abril. Aqui já tem a data da resolução, da lista avaliativa, é um sábado e um domingo, 4 e 5, certo? Começa às 8 horas da manhã, vai até 23 horas e 59 minutos do dia 5 de abril. E o encontro online vai ser dia 28 de março. Esse encontro eu não sei como é que vai ser feito ainda. Eu marquei a data, mas eu vou aguardar para ver maiores informações da coordenação, como é que a gente vai proceder nesse encontro online. A segunda unidade está aqui. Vejo que já está marcada a resolução da lista avaliativa. Então vocês já sabem que vai ser nesse fim de semana, então já podem se preparando de agora. Aqui está a terceira unidade, a avaliação AB2, que é aquela prova com todo o conteúdo, dia 20 de junho, a reavaliação dia 27 e a final dia 4 de julho. Aí a gente termina o nosso curso, certo? Bom, recomendações. Bom, isso aqui, na verdade, quem é aluno vocês já estão há certo tempo no curso à distância, já tem suas dinâmicas de estudo, mas é sempre bom a gente comentar, né? Porque a gente percebe que vários alunos ainda não assumiram, ainda não vestiram a camisa do curso à distância. E ser aluno de um curso à distância não é a mesma coisa de ser um aluno do curso presencial. Requer outras habilidades. E aí eu reservei algumas coisas aqui que eu acho importantes. Reserve algumas horas da semana para estudar física moderna, não deixe para estudar tudo no dia da avaliação.
Física moderna, gente, particularmente, é um conteúdo que tem uma discussão muito grande, porque envolve mudança de concepções que são muito sólidas. Nós discutimos o conceito de tempo, de espaço, de energia, o conceito de quantização, são muitas coisas novas. Então, se você sentar para querer estudar tudo de um dia uma vez só, vocês não vão conseguir entender, certo? Eu digo isso para vocês de agora, e quem avisa, amigo é. Comecem a estudar, né, do início. Agora, não estudam tudo de uma vez só. Pega uma videoaula, assiste, discute. Pega outra videoaula, assiste, discute na plataforma, lê material. Faça isso aos poucos, porque eu tenho certeza, se vocês seguirem essa dica, vocês vão se dar bem nesse curso. Não acumule dúvidas, poste-as no fórum logo que elas surgirem. Existe um problema sério que os alunos deixam tudo para a última hora, quando chega um dia antes da lista avaliativa, enche um fórum de perguntas, o tutor não consegue dar conta, depois reclama que o tutor não está respondendo as dúvidas. Então, está com dúvida, anota, quando tiver acesso ao computador, posta na hora, tá certo? Tente ler o material antes de assistir a videoaula. Isso aqui é interessante porque você já sabe mais ou menos, né, quais são os pontos mais complicados, quais são os pontos mais simples, e aí talvez a videoaula esclareça melhor. É uma dica, né? Tem gente que gosta de fazer o contrário. Pratique os exercícios resolvidos do módulo. Exercício resolvido, não basta você ler o exercício. Você acha que leu, entendeu e sabe fazer. Não é bem assim. Leia, entenda a resolução do jeito que está ali, depois faça. Faça sozinho para ver se você consegue fazer, tá certo? Caso tenha tempo, estude também pelos livros didáticos recomendados. Já falei sobre isso. E, bom, é isso aí que eu queria falar para vocês. Espero ter esclarecido todas as dúvidas iniciais. Qualquer dúvida, né, a mais, podem postar na plataforma. Sejam todos bem-vindos a esse curso. Tenho certeza que vai ser um excelente curso de Física Moderna. E eu espero contar com vocês para que dê tudo certo. Certo, gente? Então é isso aí. E até a próxima videoaula. Fui!